Diz assim: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo, todos os irmãos verão que na Bíblia de vocês está entre conchete, esse sem motivo. O que significa esse conchete? Que a tradução, ou o original a qual a sociedade bíblica utilizou para traduzir, esse sem motivo não está presente, mas em grande parte dos originais e dos pergaminhos antigos tem esse sem motivo. Se nós pegarmos as cópias ou os pergaminhos mais antigos, que datam do século I e do século II depois de Cristo, esse termo sem motivo está presente. E qual é a concepção desse sem motivo? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão. O que no hebraico e na tradição antiga, no povo cristão primitivo, significa sem motivo? É quando você não consegue olhar uma determinada situação por todos os ângulos possíveis. Essa expressão do primeiro século significa o seguinte: só Deus tem motivo para tomar qualquer decisão. Ele é o único que consegue olhar por todos os ângulos possíveis. Nós conseguimos ver apenas de um lado as coisas, nós não conseguimos analisar todos os lados. Nós pegamos um viés de análise, Deus analisa todos. Deus sabe as intenções do coração do outro, nós não conhecemos a intenção do coração do outro. Só Deus tem essa capacidade de se irar, e a Bíblia fala que a ira de Deus é uma ira santa, porque Ele conhece os motivos mais profundos de todas as ações. Essa é a intenção. Com o passar do tempo, as traduções mais próximas do século X começou a retirar esse sem motivo, porque a interpretação de que só Deus consegue conhecer o real motivo ficava muito coerente na mente da pessoa daquele século. Mas a sociedade bíblica expressa que, mesmo que no original dela não tinha essa expressão, porque ela pega uma versão que é a versão sinaítico, que é do século IV, nos pergaminhos mais antigos está lá contido, e ela coloca na Bíblia entre colchete. A partir disso, meus irmãos, ao analisarmos esses versículos, esses 6 versículos que nós acabamos de ler, nós começamos a ver Cristo começar a expor o seu ensino sobre a lei. A partir daqui, Jesus Cristo está começando a ensinar sobre a lei. Depois de ele lá atrás, no início do capítulo 5, começar a estabelecer a sua atitude como Cristo, como Filho de Deus diante da lei, ele não veio para revogar, ele veio para cumprir. Depois de anunciar para aquela geração que ele está ali com o propósito de cumprir toda a lei, e depois de advertir os seus seguidores, advertir aqueles que estão próximos dele, os seus ouvintes, qual é a disposição que eles deveriam ter diante da lei, Cristo começa a ensinar sobre a lei. Ou seja, depois de nosso Senhor Jesus Cristo estabelecer toda a base que era necessário, Cristo começa a subir a edificação do seu ministério, para que todos possam compreender quem Ele era. E aqui, meus irmãos, nesses 6 versículos, nós não temos aqui um contraste entre a lei de Moisés e o ensinamento de Jesus Cristo. Não existe um contraste entre que Deus revelou a Moisés e que Cristo estava ensinando no Sermão do Monte. O contraste que existe aqui nesse texto que nós acabamos de ler está entre a falsa e a autêntica interpretação da lei de Deus. O contraste que Cristo está mostrando é que a sua interpretação é verdadeira e a interpretação dos fariseus era falsa. Jesus, meus irmãos, começa a declarar que
tudo aquilo que os fariseus e os escribas vêm ensinando por mais de 400 anos era falso, e que aqueles homens, meus irmãos, eram culpados de reduzir o sentido da lei para todos os homens. No verso 21 vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, vou ler novamente, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. O que os escribas fizeram aqui nesse texto, nessa alegação de Jesus Cristo, e era dito por eles? Os fariseus foram lá nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, que são leis morais de Deus, onde Deus expressa a sua moralidade. E depois foi lá em Números capítulo 35, verso 30 e 31, que é onde Deus expressa o código penal judaico, e eles uniram um no outro. Eles uniram o código moral com o código penal, e com isso eles reduziram o código moral a uma breve penalidade. A sua proibição, a proibição de não matarás, ficou associado a uma mera punição dos magistrados. Desta forma, meus irmãos, os fariseus minimizaram a compreensão da revelação divina, do que Deus realmente queria falar em Êxodo capítulo 20, limitaram as sanções do que o Senhor estava falando a decisões judiciais, e assim reduziu tudo a uma questão legal e penal somente. E Cristo começa a dizer que o ensino dos fariseus e dos escribas era falso. O conteúdo da lei, meus irmãos, da lei moral de Deus, foi reduzido a uma questão de homicídio literal, a uma ação externa, exterior, de provocar um assassinato. Nunca os fariseus mencionavam o juízo divino. E, meus irmãos, esse fato deixava os fariseus e os escribas tranquilos e cômodos diante da lei que cercava, desde que eles não fossem culpados de um homicídio real, concreto. Eles estavam cumprindo a lei, desde que os seus nomes não fossem para os magistrados e condenados por um assassinato real, concreto e efetivo. A mente estava tranquila, eles estavam bem, podiam encarar com tranquilidade o mandamento divino, sem se autoconsiderar culpados e se considerando perfeito. O homicídio, meu irmão, o homicídio é e sempre será uma ação horrenda da humanidade. E Cristo, meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, não estava retrucando sobre o teor depressivo e o teor maléfico desse ato, que é tão comum até hoje em nossos dias. Cristo, meus irmãos, retrucou que os fariseus, que os escribas, eles reduziram o mandamento de Deus, o confinaram, o limitaram a uma única ação, criaram uma realidade da lei de Deus que não é verdadeira, que não é a interpretação que Deus queria para esse texto. Não era para esse intuito que Deus instituiu os 10 mandamentos e revelou a Moisés os 10 mandamentos. Aqueles homens, meus irmãos, reduziram a amplitude da lei, reduziram a intenção da lei moral de Deus. Eles, meus irmãos, brandaram os requisitos de Deus e se alegaram com os resultados. Eles não poderiam ser pegos por cair nessa lei. Eles não poderiam ser culpados dessa lei porque eles não cometiam um homicídio. Mas na verdade, quando Cristo começa a expor esse texto, ele vira para essa geração, ele vira para os fariseus e para os escribas e diz o seguinte: vós sois culpados de ferir esse mandamento.
Meus irmãos, aqueles homens tinham contato com a lei, com as escrituras, liam as escrituras, meditavam nas escrituras, mas quando a interpretavam segundo ao seu bem-querer, de tal forma que ficasse fácil, ficasse tranquilo, que não trouxesse desconforto para si, e assim tudo estava bem, tudo estava perfeito, estava ótimo. A Bíblia está dizendo isso, mas isso foi para aquela época, está dessa forma, mas é por causa da tradição e cultura antiga, e a mente fica tranquila, a vida segue. Podemos mudar a interpretação, mudar o que a Bíblia está escrito, porque a Bíblia é de uma época, parece até palavra moderna, mas os fariseus e os escribas falavam isso e faziam isso. Meus irmãos, nós não podemos considerar o conteúdo da Bíblia, o que a Bíblia está escrito, e esquecer do sentido real do texto, o que Cristo está querendo dizer, o que Deus está querendo dizer a nós. Dessa forma, agindo dessa forma, nós estaremos enganando a nós mesmos. Deus não muda a sua fala, Deus é imutável, Ele não muda, Ele não aceita aquilo que Ele não aceitava antes, Ele não passa a aceitar porque a cultura mudou, Ele não passa a aceitar porque tudo está diferente hoje em dia, porque a sociedade é outra, a sociedade é moderna, contemporânea, neocontemporânea. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, e a sua moralidade é íntegra e perfeita. Acharemos, meus irmãos, que somos perfeitos se fazermos isso, estaremos nos enganando, mas, meus irmãos, Deus não verá da mesma forma as nossas atitudes. O nosso Senhor Jesus Cristo desmascarou a falácia dos fariseus e dos escribas, mostrando que essa interpretação, pensar apenas numa morte literal, no homicídio real e concreto, é uma falácia. Cristo ensinou que não matarás. A lei instituída por Deus nos 10 mandamentos vai mais além do que estavam ensinando naquela época. O Senhor apresentou a sua interpretação da lei, a perfeita interpretação da lei, porque Ele é o Filho de Deus. E com isso, meus irmãos, Jesus a ensinou a partir de 3 pontos muito específicos essa lei. Ele separou não matarás e interpretou a partir de 3 pontos. O primeiro ponto que ele começou falando, meus irmãos, é que não matarás. Vai além do homicídio literal. Verso 22 vai dizer o seguinte: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Meus irmãos, para Jesus Cristo, não matarás, não cometerás homicídio. Jesus Cristo não interpretava dessa forma. Não matarás não cometerás homicídio. Jesus corrige a interpretação superficial dos fariseus e dos escribas. Para Jesus, a lei de Moisés não se limitava a ações exteriores. A lei, meus irmãos, se estende ao coração e à intenção dos homens. Não é aquilo realmente que o homem apenas fazia, mas aquilo que ele construía dentro do seu coração. O pecado, meus irmãos, começa na ira, começa no desprezo ao próximo. A raiva, meus irmãos, e a atitude de desprezo são sinais de um coração corrompido, e já está ali a prática do homicídio. O não matarás já está presente na intenção. Isso significa, meus irmãos, que não apenas os homicidas concretos são culpados desse mandamento, mas todos nós somos culpados quando iramos, quando desprezamos o irmão, quando fazemos fofoca, quando destruímos o outro irmão com as nossas falas.
O homicídio começa na ira, na raiva e no desprezo. Matamos uns aos outros quando o odiamos e o desprezamos. O pecado de não matarás está presente nas intenções e não apenas nas ações. O cumprimento da lei, meus irmãos, alcança o interior dos nossos corações. E quantas vezes, infelizmente, quantas vezes nós matamos o nosso próximo? Não vamos a vias de fato, não pegamos uma arma branca, não pegamos uma arma potencialmente destrutiva, não nos encaramos e não planejamos para poder, na encruzilhada ou num determinado dia, cometer tal ato, mas nós, meus irmãos, provocamos a morte social dessa pessoa, provocamos a morte psicológica dessa pessoa e provocamos a morte relacional dessa pessoa. Somos arrastados pela ira, pelas manifestações de desprezo, dirigimos insulto a um irmão, cometemos fofoca, ampliamos a fofoca, deixamos de falar, agredimos e desprezamos aquele que senta ao nosso lado, ou desconsideramos, ou desrespeitamos, não tratamos com a dignidade que merece o nosso próximo, que Deus a conferiu. Olha a nossa sociedade, como que nós desprezamos, por exemplo, os idosos. Quem se levanta dentro do ônibus para dar lugar ao idoso hoje em dia quando entra no ônibus? Quem leva o idoso à frente da fila? Nos nossos encontros, quantas vezes nós temos que lembrar, dar prioridade àquele que é idoso? Quantas vezes furamos a fila e tiramos o direito do outro que já estava lá e entramos na frente de outra pessoa? Olhamos o troco errado e não devolvemos o troco. Na igreja, não desrespeitamos as autoridades instituídas, os diáconos que estão ali para nos servir, os presbíteros que ajudam em presidir o culto, aos pastores instituídos. Muitos, meus irmãos, e infelizmente muitos que estão dentro da igreja, aceitam maus pensamentos no seu coração e na sua mente, que equivale a homicídios concretos e reais. Destroem reputações, abalam a confiança, e pessoas que sussurram maledicência do outro irmão, pessoas que são hábeis para apontar defeitos, esticar a ponta do dedo, mas fogem de caminhar juntos, estar na integridade e juntos caminhando. Jesus ensina, meus irmãos, nesses 6 versículos, que não é apenas a morte literal que está no mandamento de não matarás, mas a intenção também está nesse pecado. A maldade, a ira e o desprezo e a ofensa faz tanto parte desse mandamento quanto o homicídio. Em Colossenses capítulo 3, verso 13 e 14 diz o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo de perfeição. Meus irmãos, meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesse momento, não matarás, nos chama para um exame profundo do nosso coração. Jesus Cristo está ensinando que não matarás, nos chama para um exame profundo do nosso coração. Segundo ponto que o Senhor traz nesses 6 versículos, meus irmãos, é que não matarás. Não matarás não é apenas atos negativos, mas também atos positivos. Verso 23 e 24 vai dizer o seguinte: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a sua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze
a tua oferta. Meus irmãos, o mandamento do nosso Deus não é uma questão apenas de não fazer. E quantas vezes nós somos abordados, perguntados sobre o que eu posso fazer e não fazer para não pecar contra Deus? Qual é a lista que tem e existe para fazer e não fazer? Meus irmãos, a lei não é uma questão de não fazer, a lei é uma questão de mudança de atitude. A lei pode até parecer negativa: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. Pode até ter esse caráter negativo. Ela pode parecer que é apenas não fazer algo, mas ela não é somente isso. Cristo, meus irmãos, transforma a proibição a um chamado para a reconciliação. Ele muda a proibição para um chamado à reconciliação. A obediência à lei de Deus, meus irmãos, não é apenas abster-se de ações malignas, mas implica também em praticar o bem para com o outro. Devemos lembrar, conforme o texto diz, se o teu irmão tem algo contra você, contra nós, devemos deixar a nossa oferta e reconciliar com o nosso irmão, e a ele primeiro. Jesus, meus irmãos, nos ensina nesses 2 versos que a reconciliação é mais importante do que qualquer ato religioso que podemos fazer. Cristo nos ensina a promover a religião. Não é apenas ser pastor, ser presbítero, ser diácono. Não é apenas dirigir um culto, ministrar uma palavra, dirigir um louvor, tomar conta de uma cantina ou do bazar, ou dar aula numa escola dominical. Nos ensina que a reconciliação é mais importante do que tudo isso. O mandamento para Jesus Cristo é necessário restaurar os relacionamentos que estão quebrados. De outra forma, meus irmãos, todo e qualquer culto nosso estará invalidado diante de Deus. Deus não aceitará o nosso culto. Jesus nos instruiu a buscar ativamente a reconciliação e a paz com os outros. E só depois disso vir adorá-lo na presença dele. Não é só, meus irmãos, não cometer as ofensas. Precisamos dar um passo mais, ir mais longe. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesse momento, a verdadeira espiritualidade se manifesta na restauração de relacionamentos. Vou falar novamente: a verdadeira espiritualidade se manifesta na restauração de relacionamentos. A verdadeira espiritualidade, meus irmãos, é marcada por ações de paz e unidade no povo de Deus. Ignorar isso é hipocrisia. Ignorar isso é uma religião destituída do Evangelho de Cristo. Não devemos apenas reprimir a ira e a raiva e o desprezo que está em nosso coração. Nós devemos também, meus irmãos, ter todas as ações possíveis para diminuir e tirar as causas da ira, da raiva e do desprezo. Existe, meus irmãos, um perigo muito grande de nós querermos expiar os nossos próprios pecados, vindo ao culto e não tratando aquela falha moral que está dentro do nosso coração. Eu fiz isso, mas eu fui no culto de domingo. Eu fiz isso e rezei 10 Pai Nossos. Eu fiz isso, mas subi de joelho a escadaria da Igreja da Penha. Eu fiz isso, mas celebrei a Santa Ceia. Eu fiz isso, mas eu estava na igreja. Estamos, meus irmãos, vindo à igreja, mas tolerando e até muitas vezes, nutrindo algo contra o nosso irmão em nosso coração. Relacionar corretamente com Deus, meus irmãos, implica em relacionar corretamente com o irmão que está ao seu lado.
com o irmão que está aqui na igreja, com o irmão que está nas redes sociais. Se o relacionamento com o irmão não estiver correto, o seu relacionamento com Deus não está correto, então Cristo fala o seguinte: deixa a sua oferta, vai a Ele e se reconcilia. Jesus nos ensina que nós devemos ir além à ausência de praticar o pecado. Nós temos que impedir que ele germine em nosso coração. Em Romanos 15, versos 5 e 7 vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 15, do verso 5 até o 7. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está em casa nesse momento, não matarás, nos chama a uma vida que busca restauração e reconciliação com o outro. Aí Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, caminha para o terceiro ponto. Ele ensina no texto, nesses 6 versículos, que não matarás, que a lei não matarás tem um caráter de urgência. Tem um caráter de urgência. Mateus 5, verso 25 e 26. Diz o seguinte: entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ao oficial de justiça, e sejais recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. O nosso Senhor Jesus Cristo termina esse grupo de versículos do ensino dele, levantando uma advertência para todos nós. Ele diz o seguinte: resolva as suas diferenças rapidamente, antes que o julgamento venha para a sua vida. Resolva as diferenças rapidamente, antes que o julgamento venha para a sua vida. Trate com seriedade os conflitos que existem na tua vida. Busque a solução. Não pode fugir dele. Não pode colocar debaixo do tapete. Não pode querer ficar isolado e trancado dentro de casa. Este é um chamado de Deus para não adiar a reconciliação. Deus nos chama para a reconciliação. A reconciliação não pode ser adiada, meus irmãos, porque nos leva a um julgamento severo diante da presença de Deus. A reconciliação para Cristo Jesus sempre é urgente. A desavença impede a nossa relação com Deus. O nosso culto não é aceito e não estamos na presença dEle, porque nós estamos em débito com o nosso irmão. Por isso é urgente e precisa ser, meus irmãos, resolvido imediatamente. Lembre-se, meus irmãos, nós temos que lembrar sempre que a nossa vida é um sopro, logo se esvai. Hoje estamos aqui nesse momento sentados, ouvindo a palavra de Deus. Daqui a pouco, ao cruzar essas portas, poderemos não estar mais, não poderemos estar mais aqui. Agora estamos aqui, mas daqui a pouco podemos não estar, e estaremos diante daquele que nada podemos esconder, daquele, meus irmãos, a qual nós não podemos dar desculpas. A Bíblia fala que nós somos peregrinos nessa terra, a caminho de estar na presença de Deus. E Cristo, nesses seis versículos, nos recomenda: corrija a sua intenção antes de entrar na eternidade. Lá a situação é diferente. O juiz é justo e imparcial. Por isso, meu irmão, minha irmã, o mandamento de Deus tem o caráter de urgência. A urgência para resolver conflitos
e sermos aceitos diante de Deus. O mais urgente da nossa vida espiritual, meus irmãos, não é o que nós fazemos na igreja, e nem o quanto fazemos na igreja. O mais urgente na nossa vida espiritual é lidar com os nossos pecados e com os nossos conflitos diante da presença de Deus. O ressentimento, a falta de perdão não pode se arrastar em nossas vidas. As consequências são graves e severas. Será punido com justiça e imparcialidade. Jesus nos chama a agir rapidamente e buscar a paz e a comunhão com o outro. O nosso Senhor é claro para cada um de nós nesse versículo: conserte o que está errado e conserte com urgência. Esse assunto tem que ser prioritário em nossas vidas, não pode ser amanhã, é para hoje, é para agora, é para esse lugar. Conserte o seu relacionamento, evite as mágoas, resolva os conflitos. Em 1 João capítulo 1, verso 7, vai dizer o seguinte, abra comigo. 1 João capítulo 1, verso 7. Diz assim, 1 João capítulo 1, verso 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Meu irmão, minha irmã, não matarás possui um caráter de urgência. Será que nós conseguimos entender isso? A lei de Deus diz: não matarás. E Cristo nos leva a refletir sobre a profundidade dessa lei. E concluindo a mensagem, meus irmãos, a ênfase do nosso Senhor Jesus Cristo está aqui na transformação do nosso interior, que nos leva à reconciliação com todos que estão à nossa volta. Não é apenas não matar, não é apenas não planejar um ato a qual a vida é extinguida, a vida biológica é extinguida, mas ter uma vida, meus irmãos, que promova a paz com todos. Não matarás é aquela pessoa que cumpre de tal modo que promove a paz com todos. A resposta a esse chamado é urgente, é a verdadeira espiritualidade do cristão. Cristo ensinou a reconstruir relacionamento e promover a reconciliação hoje. Cristo, meus irmãos, não só ensinou, preste atenção nisso aqui, Cristo apenas não só ensinou, Ele não só ensinou, mas também Ele deu o exemplo para todos nós, de tudo o que Ele falou nesses 6 versículos. O nosso Senhor Jesus Cristo não matou os seus inimigos, mas ao contrário, a Bíblia vai dizer que o nosso Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida por eles. Ele entregou a sua vida pelos seus inimigos, para poder fazerem amigos seus. Cantamos aqui, não somos apenas servos, mas amigos nos tornamos. Na cruz, Jesus, meus irmãos, pensava em mim e em você, seus verdadeiros inimigos, para que hoje possamos, meus irmãos, ser um só, através daquele que nos salvou na cruz do Calvário. Tantas coisas se levantam e tentam nos separar e querem nos afastar totalmente. Satanás levanta tanta coisa, mas, meus irmãos, com os olhos em Cristo podemos andar juntos, com os olhos em Cristo podemos andar lado a lado, vencemos todas as barreiras,
Porque, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo pagou um alto preço para que nós estejamos aqui nesse lugar. Hoje, meus irmãos, trazemos a memória do valor que foi pago por Cristo na cruz, o valor impagável, o valor de sermos um só coração no Senhor, um só povo, um só corpo. Iremos à mesa do Senhor em alguns instantes, traremos a memória do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, e na força do Espírito Santo nada vai nos separar, nada vai nos separar. O inferno pode se levantar, e se levanta, e vai se levantar muitas vezes, mas em Cristo romperemos todas as barreiras. Unidos com Cristo iremos andar, meus irmãos. Por isso, Jesus Cristo recomenda, verso 23 e verso 24: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Hoje nós estamos entregando uma oferta ao Senhor, estamos participando à mesa do Senhor. É hora de uma análise profunda do nosso coração, e diante de Deus, unidos, andar todos os dias, até o dia que estaremos com Ele na glória. Vamos louvar o Senhor?